Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia, no último áudio, parado no capítulo 19 e nós vamos entrar agora nas bodas do Cordeiro. Nós vimos que havia louvor no céu, canto no céu, pelo juízo de Deus, porque Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação, que Deus havia vingado o sangue dos seus servos dela. Então, há louvor no céu, porque essa condenação é uma condenação eterna. A fumaça dela sobe para todo o sempre. Então Deus é glorificado, Deus é exaltado, e sai uma voz do trono convocando a todos que louvem a Deus. Todos aqueles que são servos de Deus e que temem o seu nome, pequenos e grandes, porque o nosso Deus Todo-Poderoso reina. E é importante que tu não esqueça que quem julga e peleja com justiça é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todo juízo se encontra na mão do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E é Ele que está julgando e pelejando com justiça, conforme o versículo 11 desse capítulo. Ele é fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. No versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse com linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora se fala em regozijo e alegria e de dar glória a Deus, porque são vindas as bodas do Cordeiro. Então é um momento de alegria. Se alegrou pelo julgamento da Babilônia, se alegrou porque Babilônia foi julgada, porque a grande meretriz, aquela que deu do vinho da sua fornicação a todos os povos, ela foi julgada. E agora a alegria vai se dar porque vamos iniciar. São vindas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A esposa está pronta. O Cordeiro, ele pagou o resgate. E nós temos que aqui entender como é um pouco do casamento judeu, para que nós possamos entender essas bodas do Cordeiro. Existe muita semelhança. O casamento judeu, ele é um casamento patriarcal. O filho, ele vai casar, mas ele vai casar e ele vai trazer a esposa para a casa do pai. E é interessante isso. Eles iam preparando no próprio lugar onde o pai morava. Ele preparava ali, naquele lugar, que era herança dele. Ele preparava uma casa. Ali ele arrumava a casa para trazer a sua esposa. Então ali eles iam construindo. Se fazia outras habitações, se colocavam mais peças. E ele vinha e trazia sua esposa para a casa do pai. É a herança dele. Então, isso vai se concretizar, essa parte vai se concretizar quando Jesus fala aos discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João, e ele vai dizer que na casa do pai tem muitas moradas. Então, é assim o judeu, ele levaria para a casa do seu pai a sua esposa. E ali ele prepararia um lugar
para que ele pudesse estar com a esposa. Pega João 14:6, no verso, 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é um casamento patriarcal. E ele vai se compor a princípio de 4 fases. Primeiro é a fase do desposório. É quando se faz o compromisso do casamento. Então, existe já o desposório, ele desposou a sua esposa. É o primeiro passo. Eles já são considerados casados, embora que eles não tenham se juntado ainda. Eles não tenham coabitado juntos, mas é considerado já parte do casamento judeu. Então, ele desposa a noiva. Ele volta, depois de desposar a sua esposa, ele volta para a casa do pai e ele vai preparar uma morada na casa do pai. Quando essa morada estiver pronta, ele vai voltar e vai buscar a sua esposa. Mas essa primeira fase, que é o desposório, já é considerado o casamento, de tal maneira que se o homem vier a falecer, a mulher é viúva, ela é considerada viúva. Nesse período que durava na época, o período de 1 ano, o desposório, a noiva, ela era observada. O seu procedimento, ela estava esperando, mas ali ela ia ser observada por todos. Ela já era considerada esposa, já era considerada já comprometida. O homem volta à casa do pai, e aí ele vai preparar na casa do pai, ele vai preparar um lugar para que ele venha a morar com a sua esposa. Esse período compreende, como eu disse, mais ou menos 1 ano. Passado esse período, ele avisa que ele vai voltar. A noiva está sempre esperando o noivo. Ela está aguardando, ela está se preparando, ela só está esperando que o noivo volte. E aí o noivo vai avisar que ele volta. Vai se dar a segunda fase do casamento judeu. O noivo volta. E ele vem com seus amigos e ele faz um cortejo e ele vai até a casa da noiva e ele toma a noiva. Isso acontecia, a princípio se diz que era de noite. Ele vem e vai tomar a noiva. É uma surpresa. Ele vem de surpresa, ele vem com seus amigos e ele vai até a casa, com um cortejo até a casa da noiva. E é uma surpresa para a noiva está esperando. E ele toma a noiva e ele sai nesse cortejo e volta para a casa do pai. E aí vai passar a parte de apresentação. Nesse momento ele vai apresentar a sua noiva, a sua esposa, ao pai, à sua família. Vai ser a apresentação para os seus. Quem sabe ali possa acontecer até uma festa. Então essa é a segunda fase. Ele vai e ele busca a esposa. E aí ele leva para que ela esteja com ele para sempre. E aí ele vai fazer a parte da apresentação da noiva. A terceira fase é a fase da cerimônia. E a cerimônia do casamento judeu, ela é como uma cerimônia nossa. Só que o noivo, ele vai se vestir da melhor forma possível. Ele vai conseguir roupa, ele vai conseguir até mesmo uma coroa. Ele vem com uma coroa, como se fosse um rei. E a noiva vai colocar a melhor roupa, as roupas como se fosse uma rainha. E aí vai ter a cerimônia. Nessa cerimônia eles vão fazer os votos, um para o outro. É a terceira fase. Parece que o noivo, ele
desfere 7 promessas, 7 bênçãos, 7 bem-aventuranças para a noiva. E termina os dois, a cerimônia termina os dois tomando uma copa de vinho. Aí terminaria a cerimônia. É o terceiro passo. E o quarto passo seria a festa das bodas, que duraria mais ou menos 7 dias. É uma festa de 7 dias, são as bodas do Cordeiro. É as bodas, é as festas do casamento. E aí seriam essas 4 fases que fariam a composição de um casamento judeu. Então, isso vai refletir no relacionamento de Cristo com a igreja. Ele desposou a igreja, ele tomou a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E nós estamos na primeira fase desse casamento. Ele voltou à casa do Pai e ele se levou preparar lugar. E quando eu voltar, ele fala isso em João 14, e ele preparar lugar, ele volta outra vez e leva a noiva para si mesmo. E aí eles vão permanecer juntos para sempre. Então nós estamos vivendo, se tu entende, a primeira fase, o desposório. E Cristo está preparando lugar, ele vai voltar outra vez. E aí ele vai levar a igreja. Aqui se diz que se alegrem, vão vir agora, são vindas bodas do Cordeiro. Também faz parte do casamento judeu que o noivo desse um dote ao pai da noiva. Ele daria um valor para o pai, porque naquela época a mulher era uma força de trabalho para o pai. Então, o pai perderia alguém que estaria ajudando no trabalho da casa, no trabalho diário, até na parte de colheita, em tudo. Ele perde uma pessoa, então ele tem que ser ressarcido. Então, se dava um dote. Às vezes eu vejo e eu entendo que muitas vezes o pai ele entregava a filha e ele casava a filha com um servo dele, porque aí não tinha perda de força na sua casa, e ele ainda ia contar com os filhos dessa filha para que viesse ajudar. Então, em alguns momentos tu vai ver que na Bíblia aparece essa situação, que o pai ele entrega a filha para casar com um servo que fosse dele, comprado, nascido na sua casa, porque aí ele não perde força. Ele perde a filha vai somar na família em que ela vai se juntar. E ainda vai ter os filhos. Então, alguém que não tivesse filho homem, só tivesse filha, às vezes ele procedia de casar sua filha com um servo. Por quê? Porque ele não perdia força laboral. E ele ainda ia ter os filhos que nascessem desse relacionamento, que iam ajudar no trabalho da casa. Então, é esse entendimento. O dote era para recompensar o pai. E aí aqui se diz que as bodas do Cordeiro, você faz questão de falar do Cordeiro, porque o Cordeiro, ele pagou o preço. Ele nos comprou, ele pagou o resgate, ele pagou o dote com seu próprio sangue. Então, se fala que as bodas do Cordeiro, nesse sentido, diz que a esposa já se aprontou, porque nessa fase aqui, a igreja, ela já está com Cristo, ela já participou daquela fase que o apóstolo Paulo fala do tribunal de Cristo. Então diz que todos nós
todos nós vamos participar do tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo não é para ver se nós somos salvos ou não. É simplesmente para nós recebermos as nossas recompensas. Então, nós vamos participar do Bema, é o tribunal de Cristo. E ali, em nenhum momento é para ver se tu é salvo ou tu não é salvo. Não, tu já é salvo. Ali simplesmente nós vamos ver as nossas recompensas. Então, aqui a igreja já foi coroada, a igreja já foi recompensada, a igreja já recebeu vestes brancas, a igreja está vivendo já coroada. E aí vai se cumprir o que está escrito naquelas promessas às 7 igrejas, que Deus vai nos dar vestes brancas. Tu pega no capítulo 3, no verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas. Então a igreja já está vestida de vestes brancas, ela já está aprontada, ela já recebeu as recompensas. Então nós participamos do tribunal de Cristo, do Bema, e nós já, nesse momento aqui, nós já estamos coroados, já estamos recompensados. Então a noiva, segundo a palavra de Deus, a noiva está pronta, ela já se aprontou. Todas aquelas bênçãos prometidas por Cristo já estão sobre a igreja. A igreja está adornada, a igreja está preparada, a igreja está com vestes novas. E aí diz que foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. É um linho fino, puro e resplandecente. É uma veste brilhante. É uma veste de realeza. É linho fino. Então ela está vestida por Cristo. Ela está com as justiças de Cristo. E vai explicar que o linho fino são as justiças dos santos. Diz que nós fomos, no livro de Efésios, criados em Cristo. Pega o livro de Efésios, no capítulo 2. Que nós fomos criados em Cristo. Pega Efésios 2:10. Porque somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Então aqui nós somos feituras de Deus. E do grego diz que essa palavra é poema. É como se fosse da onde vem a palavra poema. Nós somos uma obra de arte de Deus. E nós somos criados em Cristo para realizar boas obras. Deus já preparou. Então essas são as justiças dos santos. E é dessa vestimenta que a igreja está vestida. Nós estamos caminhando para a cerimônia das bodas. Então, aqui nós já estamos na parte da cerimônia, já houve a apresentação, a igreja já foi apresentada nos céus, a igreja já foi vestida nos céus, já recebeu vestes, não sei se tu também vai lembrar no capítulo 6, daquelas almas que estavam clamando na abertura do 5º selo, no capítulo 6, no verso 11, eles também foram vestidos de vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo. Então, aqui, ao meu ver, a igreja que subiu com Cristo, que nós já recebemos um corpo incorruptível, então a igreja já foi apresentada no céu,
diante de Deus, diante dos santos anjos, já participou do tribunal de Cristo. A igreja ali está sendo apresentada, as suas obras, tudo o que a igreja passou, o que a igreja fez na terra, e a igreja está sendo honrada, está sendo glorificada. Então nós vamos passar para a cerimônia das bodas. Então existem as promessas, as 7 promessas que Jesus fez para a igreja, as bem-aventuranças, as promessas. E aqui vai acontecer algo bastante interessante também, porque é nesse momento, na hora da festa, na hora, perdão, da cerimônia, vai se cumprir algo que Jesus ensinou aos discípulos. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 26, Jesus está instituindo a ceia do Senhor. E no verso 29 ele diz: digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, essa palavra aqui, de Mateus 26, 29, vai se cumprir nesse momento da cerimônia. A cerimônia do casamento judeu vai terminar com os dois tomando uma copa de vinho. O noivo, a esposa, e o noivo, o esposo. Então, Cristo havia já profetizado que ele não beberia mais do fruto da vide até aquele dia no reino de seu Pai. E aqui vai se cumprir essa palavra. Nesse momento do casamento, quando nós já estamos preparados para a cerimônia. E da cerimônia nós vamos passar para a boda. E nas bodas, na festa das bodas, se fala no 29, disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqui fala sobre os chamados à ceia das bodas. Então vai começar a festa, vai começar o banquete das bodas. E aqui vai aparecer, segundo os eruditos, vai aparecer os santos do Velho Testamento. Todos os salvos do Velho Testamento são os chamados à bodas do Cordeiro. E Jesus falou, quando vocês verem Abraão, Jacó, Isaac sentados, e muitos vão ser convidados a essa ceia do Cordeiro. E vão ocupar, Jesus disse, iriam ocupar o lugar daquele povo que foi chamado e escolhido. Se tu te lembra, João Batista ele se declarava o amigo do esposo, aquele que se alegra com o esposo. Mas ele não se declarava que fosse parte da esposa. Se tu pega João 3, 29, aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, todos os santos do Velho Testamento, todos os salvos, até João Batista, até a criação da igreja, esses são os convidados das bodas do Cordeiro. Esses são aqueles que vão fazer parte das bodas. Eu acredito também que fora todos esses santos do Velho Testamento, e eu não vi ninguém fazer esse comentário, existem os convidados da boda, também os judeus que sobreviveram nesse período da grande tribulação e vão entrar no milênio. Isso eu já estudei, vários autores dizem isso. Os salvos que vão entrar vivos, os gentios salvos que vão entrar vivos no reino e que vão povoar a terra de novo, nós vamos ver isso aí no capítulo 20, também são convidados das bodas.
são chamados à ceia, à festa das bodas. Então nós temos de convidado os santos do Velho Testamento até João Batista. Nós temos os judeus que aceitaram o Senhor Jesus Cristo no período da grande tribulação ou da tribulação. Os gentios que se converteram e vão entrar vivos no milênio para povoar a terra, são convidados. Mas eu não vi ninguém falar dos mártires. Porque os mártires, eles ainda não ressuscitaram. Eles vão ressuscitar nesse período. Então, eu acredito que os mártires, no meu pensamento, os mártires não fazem parte da igreja. Eles são convidados da boda. Eles vão ressuscitar e eles vão entrar no milênio. Aqueles que foram degolados, conforme o capítulo 20, no verso 4. Aqueles que se encontram lá no altar pedindo que Deus faça justiça e vingue o sangue deles, eles vão ressuscitar. Eles não vão entrar vivos no milênio, eles vão estar no reino de Cristo. Mas eu não tenho eles como, no meu entendimento e na minha compreensão, eles não fazem parte da igreja. Eles fazem parte dos convidados à ceia, porque a igreja já estava no céu, a igreja já participou do tribunal de Cristo. E esses salvos, eles vão ainda ser julgados. Eles vão ainda participar de um julgamento e eles vão ser salvos, mas eles foram os mártires desse período. Então, eu não acredito que eles façam parte da igreja, porque a igreja está glorificada no céu. Os salvos já receberam um corpo glorificado já, e eles aqui ainda não receberam. Então, ao meu ver, e eu não vi ninguém falar isso nos estudos, ao meu ver, eles também são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E eles não fazem parte da igreja. Eles são convidados como todos os santos do Velho Testamento. E tanto os santos judeus como salvos gentios do Velho Testamento. Todos eles são convidados à ceia da boda do Cordeiro. E aí se diz, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqui é Deus confirmando as coisas que Deus tem falado. A palavra de Deus, as verdadeiras palavras de Deus. Nesse momento, João vai se lançar aos pés do anjo para adorar. Mas o anjo vai advertir, vai falar com João que João não faça tal, porque ele é um servo também. Juntamente com João, eu sou servo contigo, eu sou conservo. E de teus irmãos. Aqui é interessante, de todos os irmãos que têm o testemunho de Jesus. Bom, qual é o testemunho de Jesus? Jesus, ele fala sobre o seu testemunho. E a Bíblia nos mostra que o testemunho de Jesus é daquilo que ele viu e que ouviu da parte do Pai. E se ele veio testemunhar do que ele viu e ouviu, e ninguém aceita o seu testemunho. Tu vai encontrar em João 3,32, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, este confirmou que Deus é verdadeiro. Então, o testemunho de Jesus é aquilo que ele viu e que ele ouviu. É um testemunho de verdade. Para isso ele veio no mundo. É a verdade. Ele veio testificar do que ele viu e ouviu da parte do Pai. E ninguém aceitava o seu testemunho. Quando Jesus ele se encontra diante de Pilatos, ele vai testificar a Pilatos que ele veio dar testemunho da verdade. Tu pega João 18, 37, disse depois Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Então, o testemunho de Jesus é a verdade, é o que ele viu e ouviu da parte do Pai. Ele veio testemunhar as coisas que ele viu e ouviu da parte do Pai. E esse é um testemunho de verdade. Então, todos aqueles que aceitaram o testemunho de Jesus, que ouviram e que creram, disse no Evangelho de João, eles comprovam que Deus é verdadeiro. Então, esses que têm esse testemunho, que receberam esse testemunho, que aceitaram o testemunho de Jesus daquilo que ele viu e ouviu e creram, esses confirmaram que Deus é verdadeiro. Então todos esses fazem parte dos salvos, aqueles que creram em Jesus, que têm o testemunho, que aceitaram as palavras de Jesus, que aceitaram aquilo que Jesus pregou, a sua mensagem, a sua palavra, a verdade. Então, quando tu aceita a palavra de Cristo, tu comprova que Deus é verdadeiro, porque Jesus está falando o que ele viu e ouviu, e o seu testemunho é a verdade. E aí o anjo vai proclamar que adore a Deus. Deus é o único que deve ser adorado. E ele vai falar que as palavras de Jesus, o que Jesus testificou, é o espírito de profecia. Então, toda a profecia e toda a palavra está centrada em Cristo. E esse testemunho, essa palavra de Cristo, essa mensagem de Cristo, daquilo que ele viu e ouviu da parte do Pai, vai ser onde vai se concentrar toda a palavra profética. Tudo vai se resumir em Cristo, todas as coisas. Cristo é o centro. A Bíblia, toda a palavra de Deus, ela está centrada em Cristo, desde o Gênesis. É Cristo o centro das Escrituras. Ao Pai agradou honrar o Filho. O Pai, ele se alegra em honrar o Filho. Ele entregou todo o juízo ao Filho. E ele coloca todas as coisas debaixo da mão do Filho. E ao Filho ele vai dar um nome que é sobre todo nome. Então, Cristo é o centro. Ele é a palavra de Deus. E ele merece toda a honra e toda a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos glória, porque toda honra, todo louvor, toda majestade pertence ao Senhor. O poder é do Senhor, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, a salvação é do Senhor. Nós somos teus servos, Senhor. E vai ser uma grande glória participarmos, Senhor, das bodas do Cordeiro, como tua igreja, como tua esposa, como a igreja que vai reinar contigo para sempre. É um privilégio glorioso que tu nos concede através de Cristo Jesus.